Saudações pessoal, quem fala aqui é o professor Jefferson Gurrura, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ferramentas para desenvolvedores. Especificamente, a gente vai falar sobre o VS Code. E eu falo para o IFCE Campus Baturité, o curso técnico em informática para internet. Então, vamos lá? Nós, como desenvolvedores, passamos boa parte do nosso tempo produtivo realizando duas atividades: lendo código, principalmente, e criando, escrevendo um novo código. Já que a gente passa tanto tempo lidando com texto, é importante que a gente tenha um editor de texto voltado para este profissional de tecnologia. Daí o surgimento dos editores de código-fonte. Essas ferramentas de edição de código-fonte têm uma série de funcionalidades que você não vê no editor de texto comum. Por exemplo, ferramentas de autoformatação. Pegar um código escrito e formatá-lo de forma que aumente a legibilidade, a facilidade com que a gente lê esse código. Ferramentas como Highlight, que vai colorir o nosso código, trazendo ali de forma visual e colorível, né, facilidade de interpretação daquilo, o que é uma variável, o que é uma função, o que foi criado, se é onde é que nós temos algum erro, e entre outras comunidades. Então, a escolha de qual editor de código-fonte é muito importante porque traz muito impacto no nosso dia a dia. Existe um conjunto enorme de soluções para esse nicho, mas existem certamente padrões ali, ou ferramentas com alta popularidade. A gente vai falar do Visual Studio Code, uma ferramenta de edição de código-fonte desenvolvida pela Microsoft, distribuída de forma gratuita e com uma comunidade em torno dessa ferramenta de usuários muito grande e com uma série de extensões, add-ons, ferramentas que nós podemos adicionar de forma personalizável ao nosso editor de código, fazendo com que ele ganhe superpoderes voltados ali para o dia a dia do desenvolvedor, para o seu nicho, para as suas atividades. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na instalação do Studio Code, na interface dele e algumas dicas que eu tenho para você. Então bora lá? Chega aqui e vamos fazer uma busca sobre o Visual Studio Code no Google, por exemplo. O Visual Code ele é referido online, né, pela comunidade dev pela sua abreviação, VS Code. Como já disse aqui o Wikipedia, ele é um editor de código fonte desenvolvido pela Microsoft, distribuído gratuitamente e multiplataforma. Multiplataforma significa que ele pode ser executado no Windows, no Linux, no macOS, e temos até uma versão web dele que vai rodar ali como um serviço online. Ele é um editor de texto que não foca em uma linguagem de programação específica. Então, se você utiliza quaisquer linguagem de programação, normalmente você consegue personalizar um ambiente do VS Code para executar aquela linguagem de programação. Só que a comunidade web abraçou muito fortemente o Visual Code. Então, para desenvolvimento web, para JavaScript, para TypeScript, para frameworks web, né, o Visual Code ele é mais íntimo, ele é mais próximo dessa comunidade e traz uma série de facilidades para ele. Ele tem aqui, como ele diz, ferramentas de Intelligent Sense, que quer dizer que conforme você vai escrevendo o seu código, existem mecanismos no Visual Code que o editor está olhando o que você está fazendo e te sugere alguma correção ou alguma coisa para ser realizada. Por exemplo, você está construindo ali uma função, você quer chamar uma determinada ação e o próprio VS Code pode te sugerir qual ação tomar. Ele permite que a gente execute o nosso código e também faça uma depuração desse código. Depurar é executar o seu código passo a passo, vendo ali se tem algum bug. Ele tem integração com ferramentas de controle de versão, como o Git. O controle de versão é uma série de funcionalidades que permite que você vá salvando o seu projeto em vários momentos diferentes, criando assim um histórico de vida do seu projeto, e essa histórico te permite rastreabilidade. Se daqui 10 dias você perceber que, olha, tem um erro, eu não sei quando esse erro foi introduzido, quando foi que esse bug surgiu, mas eu sei que há 10 dias atrás não tinha mais, você utilizando aqui as ferramentas do Git, dentro do VS Code você pode retornar seu código para um estado anterior. Além de facilitar o trabalho colaborativo com outras pessoas, né? 2 ou 3 pessoas mexendo no mesmo código ao mesmo tempo, sem isso gerar complicações. E um grande atrativo aqui do VS Code são as extensões.
Ou seja, adicionar funcionalidades voltadas para a sua necessidade. Eu trabalho muito com determinada linguagem de programação, tenho uma extensão para ela. Eu gostaria de uma ferramenta que pegasse as palavras que eu escrevo e mandasse isso para uma letra maiúscula, por exemplo. Tem extensão para isso. Existe todo um conjunto aqui de extensões com milhares delas. E fica aqui como recomendação você dar uma olhadinha aqui. Ele faz até propaganda dizendo que ele tem integração, né, com outras várias tecnologias, Python, C++, frameworks web, Vue, enfim, uma série de outras interações. É muito utilizado nessa linguagem de programação. E aqui a gente tem uma seção de download. Aqui você pode baixar, né, para o seu sistema operacional específico. Se você está aí no Windows, você pode baixar aqui para a sua arquitetura, né? Normalmente você vai executar em um computador, no desktop ou um computador mais moderno, então você vai baixar aqui a versão do tipo x64, que quer dizer 64 bits, são esses computadores mais modernos. Vamos clicar aqui no Windows e vai me levar aqui para uma segunda tela e tá aqui, ó, ele já vai mostrar para mim aonde baixar. Ele já identificou aqui o sistema operacional, que é uma arquitetura de 64, e vai baixar para mim aqui um executável. Começar o download, é um download bem leve, tal, é um executável. Você vai clicar em cima e avançar, avançar, avançar. Você pode fazer isso também de forma mais programática, utilizando o terminal do Windows para fazer a instalação sem nem precisar do navegador. Você pode, por exemplo, apertar as teclas Windows R, aberto aqui a tela do menu executar, você pode escrever aqui PowerShell e vai abrir o terminal do Windows. No terminal do Windows, e se você nunca utilizou um terminal, seja muito bem-vindo, a funcionalidade é interagir com o sistema operacional através de comandos. Existe um comando no Windows 10 e 11 que permite que a gente instale softwares que vem de uma biblioteca padrão lá, uma biblioteca não, um repositório de softwares que a própria Microsoft disponibiliza para você. Se você escrever aqui winget, que é a ferramenta de gerenciamento de pacotes do Windows 10 e 11, e dizer, olha, eu quero instalar o software Microsoft.Visual Studio Code, e der um Enter, ele já vai baixar o Visual Code e instalar para você. Então é uma instalação mais limpa também. Então, a versão já foi encontrada, porque eu já tinha instalado, né? O seu vai funcionar. Então temos duas opções aí de instalação. Você manualmente navegar até o site ou utilizar ferramentas de linha de comando, como o winget, que funciona aí no Windows 10 e 11. Se você está numa versão anterior do Windows, aí você vai ter que realmente utilizar o navegador para instalação. Se você utiliza o sistema operacional Linux em alguma das suas distribuições, nós temos aqui pacotes específicos para cada uma dessas distribuições. Se você utiliza ali alguma versão derivada do Debian, você tem um .deb, alguma coisa relacionada ali às versões do Fedora ou da Red Hat. Se você utiliza ali o pacote, o gerenciador de pacotes do Snap, enfim, temos alternativas aqui para várias distribuições Linux. Se você é recém-ingresso, né, a sistemas operacionais Linux, uma forma de você conseguir instalar rapidamente, pensando que você está ali em uma versão do Ubuntu, uma das distribuições mais populares do Linux, seria você abrir o terminal com Ctrl Alt T, abre-se uma telinha como essa e você pode dar o comando de instalação, né, sudo, que quer dizer que você vai executar aquilo ali com direitos de administrador, apt, que é a ferramenta da Aptitude, um gerenciador de pacotes, install, para instalar, e o nome do pacote, o nome do software que você quer instalar, seria o VS Code. E você vai dar Enter aqui. Como eu estou apenas simulando um ambiente Linux aqui dentro do meu Windows, eu não vou conseguir instalar, mas com você aí ele vai perguntar: você concorda em instalar esse software? Aperte Y para sim, e aí você ia prosseguir com a instalação. Ao lado aqui nós temos a interface gráfica do Visual Studio Code. Aqui está sendo apresentada para a gente uma tela de boas-vindas, de welcome. Eu instalei aqui no português, mas a gente consegue mudar rapidamente o idioma. Mas vamos continuar aqui com o português. Temos aqui, né, seja bem-vindo, um passo a passo. Vamos dar uma olhadinha. Ele começa a falar sobre, olha, você pode escolher o tema da sua interface gráfica, né, tornar ele claro, escuro, e tem vários outros temas
que customizam as cores da sua interface gráfica. É um local, né, uma configuração bem pessoal. Ele suporta várias linguagens de programação, a gente pode fazer várias configurações para customizar a ferramenta para a gente. A gente pode sincronizar ele utilizando, né, o Visual Studio Code Web para editar, né, também código se a gente estiver longe da nossa máquina. Essa sincronização é feita por contas Microsoft ou contas GitHub, ambas contas que podem ser criadas gratuitamente. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre os painéis laterais do VS Code. Vamos dar uma olhadinha nesses painéis. Aqui em cima, no canto superior direito, eu tenho algumas funcionalidades que vão abrir e fechar alguns painéis do nosso editor. Temos aqui o painel lateral principal, também chamado de área de atividades, que é essa região. Se eu clicar aqui, ele abre aquela região. Se eu clicar de novo, ele fecha. E se eu clicar em uma dessas funcionalidades, ele vai abrir também o painel. Temos o explorador de arquivo, que vai manter o Visual Code prestando atenção não em todo o sistema de arquivos, mas em uma pasta interessante para a gente. Lembrando que projetos de software são normalmente pastas. Então a gente está interessado no projeto, a gente está interessado então nos componentes que estão dentro de uma pasta específica. E a gente pode também clonar repositório, ou seja, pegar código que foi criado por outros desenvolvedores, que está sendo fornecido para a gente, utilizando provavelmente o Git. A gente vê várias vezes aqui, né, o Git como uma tecnologia que faz parte também da vida do desenvolvedor. Por isso, o intuito de a gente criar um curso a posteriori sobre Git. Aqui a gente pode fazer buscas nos arquivos que estão abertos, ou fazer uma substituição de texto. Aqui a gente tem um painel para controlar a execução do nosso código, mais um painel aqui associado a controle de versão utilizando o Git, e aqui a gente tem as nossas extensões. As extensões do VS Code são milhares atualmente, então você pode escolher um tema específico, como HTML, que é a linguagem de marcação para a web, e vai ser exibido para você aqui uma longa série de extensões. Como é que você vai escolher as suas extensões? Você vai escolher muito provavelmente por popularidade e por nota. Popularidade no sentido de quantos usuários baixaram aquela funcionalidade. Por exemplo, aqui foram 19 milhões. E a nota. De 1 a 5 estrelas foi dado 3.5 estrelas. Aqui a gente vai fazer algumas recomendações de extensão para você, né? Vamos deixar isso para o próximo vídeo. Aqui embaixo a gente tem, né, um botãozinho que vai fazer a sincronização das suas contas. Se você já tiver uma conta Microsoft GitHub, você pode fazer o login aqui. Temos aqui embaixo um painel de configuração. Esse íconezinho aqui pode mudar para você. Temos aqui a palheta de comandos. O que é a palheta de comandos? É uma região que é aberta quando você vai em botão de configuração, palheta de comandos, ou, como ele diz aqui, através do atalho Ctrl+Shift+P. O palheta de comandos é uma espécie de terminal, onde a gente pode falar uma palavra-chave, ele vai mostrar configurações ou ações que a gente pode fazer conforme aquela palavra-chave. Por exemplo, se eu escolher aqui o idioma, escrever idioma, ele meio que já diz aqui algumas ações que ele pode fazer. Você pode configurar o idioma de exibição para outra linguagem. Legal. Se você clicar em cima, você continua com aquela ação. É um prompt, uma forma de você conversar com o VS Code e pedir alguma mudança, alguma configuração. Vamos mudar aqui para o idioma inglês. Ele vai dizer, olha, eu vou reiniciar o VS Code, tudo bem. E eu consegui mudar aqui o idioma. Ele reiniciou, então fechou, vai abrir de novo. E agora ele está no idioma inglês. Ó, o tutorial ficou em inglês e tal. Com o Ctrl+Shift+P eu posso falar novamente com o VS Code. Como eu acabei de usar aquele comando, ele aparece aqui na paleta de comandos. Eu vou voltar para o português. Ele vai dizer, preciso reiniciar de novo. Sem nenhum problema. O fato é, com o Ctrl+Shift+P, a paleta de comandos, ou do inglês Command Palette, você pode pedir uma série de configurações para o VS Code. O VS Code também tem a ideia de perfis ou de profile, onde você pode customizar contas diferentes. Eu quero uma conta aqui para quando eu estou no IFCE trabalhando com programação web. Mas eu também trabalho com programação para
microembarcados ou designer, então você pode criar perfis diferentes. Eu, por exemplo, tenho um perfil aqui para quando eu mesmo estou desenvolvendo, para quando eu estou realizando gravações aqui para as videoaulas, e a gente está criando um perfil aqui de sugestão para você, aluno de FCE, onde a gente já vai, né, meio que deixar pré-baixado as extensões. Algum conjunto ali de extensões mínimas para a gente saber mais ou menos como é que está o ambiente de desenvolvimento de vocês. Vocês vão receber esse perfil normalmente como um arquivo que vocês podem importar aqui no VS Code, apertando importar, indo até o arquivo, e ele vai trazer as extensões que a gente escolheu e as outras configurações também. Outra parte interessante aqui são os temas, né, que você pode escolher aqui temas de cor. Ele vai mostrar aqui uma série de vários temas que ele pode colocar. Nas extensões nós temos não só funcionalidades, mas também temas. Color Theme. Normalmente as extensões é melhor você procurar utilizando, né, a linguagem inglesa. Então eu escrevi tema em cor, não ficou tão legal, não teve tão resultado, mas quando eu escrevi Color Theme, tive bem mais. Vou escolher aqui um tema, instalar alguma coisa para você ver como as instalações são rápidas aqui de extensões. Vou escolher aqui um conjunto de temas chamado Beard. Vou instalar. Rapidamente ele instala para a gente. Se for alguma extensão que muda a interface gráfica, como adiciona um botão ou muda alguma coisa mais significativamente, ele pede para você reinstalar. Reinstalar não. Reinicializar o VS Code. Aqui ele mostra várias configurações de tema. Vou botar aqui alguma. Tá, pronto. Vou deixar esse estilo aí. Então aqui é só mudança de estilo visual. Vamos fazer mais instalação de alguma extensão aqui. Eu vou procurar alguma extensão que vai ficar relacionado a executar páginas web dentro do nosso VS Code. Vou escrever aqui instalar o Live Server. Mas para a gente ver a velocidade de instalação, ó. Instala, ele já baixa, já instala, bem rápido, bem fácil, bem prático. Ok. Temos outras áreas aqui no VS Code. Vamos olhar aqui a parte dos painéis, que é essa parte aqui inferior. Nessa parte inferior, nós temos uma série de painéis. Temos painéis, né, que vão exibir para a gente algum problema de código, painéis associados a coisas que estão sendo impressas como resultado dos nossos códigos, parte de saída. Outras aqui que depois a gente pode falar, mas uma muito interessante é a questão do terminal. O terminal aqui nada mais é do que um terminal do sistema operacional. A gente pode abrir lá o PowerShell ou o CMD, mas existe aqui terminais para a gente que estão integrados na própria interface gráfica do VS Code. Então a gente pode programar aqui e mandar executar aqui rapidamente utilizando o terminal ou fazer alguma modificação do sistema operacional utilizando o terminal. O terminal ele é aberto utilizando aqui o botão ou o atalho Ctrl J. E cada uma dessas seções também tem atalhos. Por exemplo, o terminal ele pode ser aberto com Ctrl aspas simples. Ele abre e fecha o terminal. Temos um painel aqui lateral que a gente pode personalizar depois, adicionando aqui mais funcionalidades com as extensões. E aqui a gente pode personalizar o nosso layout. Então, dá para gastar um tempinho aqui e personalizar como é que fica a disposição das coisas. Vamos trabalhar agora com projetos. O que é um projeto em termos de software, em termos de serviço? Basicamente é uma pasta que vai ter todos os componentes que a gente vai precisar para executar aquele nosso programa, aquela nossa aplicação ou serviço. Ou seja, uma pasta. Deixa eu só mudar aqui o tema para um tema padrão para a gente não se perder na interface gráfica. Eu abri aqui o paleta de comandos com Ctrl Shift P, vou escrever tema de cores. Ele me sugeriu aqui uma ação, preferência tema de cores, é isso que eu quero, e vai perguntar qual o tema que eu quero. Eu quero o default, o padrão. Ok. Então vamos criar um projeto. Basicamente a gente precisa de uma pasta
para a gente estar trabalhando com os nossos projetos. Eu vou criar uma pasta lá, utilizando o explorador de arquivos mesmo, do Windows. Vou colocar aqui, por exemplo, em documentos. Vou criar uma nova pasta chamada tutorial VS Code. E vou abrir essa pasta com o VS Code. Então, apesar de ser um editor de texto, o VS Code também faz gerenciamento de arquivo. Então vamos lá no nosso VS Code, arquivo ou file, dependendo do idioma, abrir pasta. Ele vai perguntar onde é que está a sua pasta, vou colocar lá em documentos, VS Code tutorial, tutorial VS Code. Abrir, não tem nada dentro, selecionar essa pasta, sim. A interface ela tem uma ligeira mudança e agora na barra lateral, na barra primária, lá no organizador, explorador de arquivos, nós temos uma nova seção dizendo que, olha, você está dentro da pasta tutorial VS Code. E através dessa região aqui eu posso manipular os arquivos que está na pasta tutorial. Então, se eu criar um arquivo lá pelo explorador de arquivo, aparece automaticamente no VS Code, que era uma pasta, um arquivo. Um arquivo do tipo texto, oi.txt, ele aparece automaticamente aqui no VS Code, ó. E se eu abrir e criar um arquivo aqui no VS Code, por exemplo, index.html, ele é criado também automaticamente lá na pasta. Então, eu não preciso mais ficar preocupado com o explorador de arquivos, eu posso trabalhar e manipular arquivos aqui dentro do VS Code. Posso manipular via o explorador ou pelo próprio terminal lá embaixo, né? Na parte de painéis tem o terminal. Quando o terminal abre, ele já abre dentro da pasta que a gente está trabalhando. Então, se eu vou escrever aqui, lista para mim os diretórios com dir, ele vai listar todos os arquivos que estão dentro daquela pasta, e está aqui os nossos dois arquivos. Então, dois mecanismos para fazer manipulação de arquivos no nosso projeto. Vamos abrir aqui o index. O index está aberto. Para cada arquivo que é aberto aqui para a gente uma nova guia. Conforme a gente faz modificações aqui no arquivo, o VS Code ele já exibe aqui para a gente que, olha, você modificou esse arquivo e ainda não salvou. Ele exibe isso para a gente através desse íconezinho aqui, ó, de bolinha. Quando a gente tem uma bolinha dentro da guia, quer dizer que a gente fez alguma modificação e a gente ainda não salvou. Quando a gente salva, a bolinha desaparece. Então, é uma indicação de que você fez modificações que ainda não foram salvas. Eu posso criar aqui uma página web utilizando a tecnologia HTML e posso escrever isso na mão, né? HTML, abro, fecho a guia, ele vai até autocompletando para a gente com algumas coisas. Corpo. Lembrando que isso não é o foco da aula, o HTML. Mas dentro do VS Code existe uma série de atalhos que a gente chama de snippet. Snippet é o conceito de um conjunto de texto ou de código que se repete tanto que a tecnologia, o editor de código, deixa aquilo ali como um atalho. Por exemplo, o snippet HTML 2.5, se eu clicar, ele gera para mim uma página web, o esqueleto de uma página web de forma muito ágil, de forma quase instantânea. Então, esse conceito de você ter pequenos trechos de códigos reutilizáveis, a gente chama de snippet. Também são personalizáveis depois. Eu fiz modificações e não salvei o arquivo, por isso que tem uma bolinha lá, salvei, a bolinha desaparece. Vamos adicionar aqui dentro dessa página web só um título. Vou escrever aqui um Oi Mundo, vou salvar, ok. Onde é que entra as extensões? O VS Code não sabe que tecnologia específica a gente está trabalhando, né? Ou quais funcionalidades a gente vai precisar. Ele sabe qual é a linguagem porque a gente consegue ver aqui pela extensão do arquivo. Mas observe, ele meio que já deu a autoformatação aqui pra gente, ele está fazendo highlight, ou seja, dando cores diferentes a elementos diferentes do nosso código. Eu vou instalar aqui uma extensão, e essa extensão vai permitir que a gente veja essa página como se fosse uma telinha do navegador. Então, eu vou instalar a extensão chamada Live Preview. Então, Live Preview, ele é um servidor local que
permite a pré-visualização de conteúdo web. E aqui tem uma série de informações sobre as extensões. Mas eu vou instalar ela. Deixa eu só ver a popularidade dela. Olha, 4,6 milhões, nota 4,5. Ela foi instalada, lá no meu index.html. Lá na documentação, né, nas explicações da extensão, ele meio que advertiu para a gente que um componente visual ia ser adicionado. Ó, esse componente aqui não existia antes. E é o botãozinho que a gente vai utilizar para criar a prévia do que tem lá no nosso documento. Então, acabei de adicionar uma funcionalidade que não tinha via extensão. Esse botãozinho não existia, passou a existir agora com o Live Preview. E observe que o VS Code permite que a gente divida, né, a nossa área de edição em várias abas. Então, aqui a gente tem um botão que foi criado pelo Live Preview, que é pré-visualizar o código, e também aqui para dividir a nossa janela em mais uma guia de edição. Conforme a gente vai abrindo arquivos diferentes, novas funcionalidades podem ser exibidas ou não. Por exemplo, não faz sentido a gente fazer uma pré-visualização de um texto puro. Então, por isso que o botão não aparece. O botão só aparece quando eu estou lidando com um arquivo que tem aquela linguagem ou aquela configuração. No caso, como é um HTML, faz sentido que exista o botão de pré-visualização. Ou seja, a interface ela vai mudando conforme o tipo de arquivo que você está trabalhando, que você está mexendo. Eu vou mudar aqui rapidamente o imundo para Oi turma de CTII. Eu vou fazer aqui uma marcação visual para deixar marcado. Lembrando, o foco da aula não é sobre HTML, é sobre o VS Code. Ok, eu fiz modificações, não salvei, por isso que está com uma bolinha lá sendo exibida, vou salvar. Quanto mais a gente usa, mais guias a gente vai abrindo, mais poluído visualmente vai ficando, né? A gente pode normalmente fechar essas abas sem nenhum problema e utilizando os botões de atalho ou as opções aqui no canto superior, a gente pode esconder ou exibir novas regiões. Observe que conforme a gente foi editando um arquivo, funcionalidades são exibidas, né, via as extensões que a gente instalou, ou mesmo o próprio VS Code pode criar, né, novos elementos visuais dependendo do arquivo. Conforme a gente abriu aqui o index.html, a gente teve duas novas seções aqui, ó. A estrutura do código, que vai mostrar ali como o código está organizado. Por exemplo, aqui eu tenho um elemento que é chamado H1, que está dentro de body. Ó, a estrutura sendo exibida aqui. Dentro de body, eu tenho uma H1. E assim a gente consegue ver a estrutura do nosso código. E conforme a gente vai modificando ou salvando um arquivo específico aqui, aqui embaixo na linha do tempo, ou na timeline, vai tendo aqui as versões salvas daquele arquivo. Então foi salvo a 1 minuto, foi salvo a 7 minutos, foi salvo a 8 minutos, e a gente consegue voltar um pouquinho no tempo naquele arquivo e ele vai exibindo para a gente aqui o que foi adicionado em verde e o que foi removido em vermelho. E novos painéis laterais aqui podem ser adicionados conforme novas extensões vão adicionando. Você percebe, né, o nível de customização do VS Code. Então ele é simples, funcional, atendendo aos mínimos requisitos e você pode customizar ele facilmente com as extensões para atender às suas necessidades. Como a gente pode ter ambientes muito diferentes dependendo das suas extensões, é muito legal que em sala de aula a gente tenha um mesmo conjunto de extensões para a gente ter ali alguma previsibilidade do nosso ambiente, tá bom? Bem, a gente aprendeu aqui a lidar com conteúdo estático, né? Arquivos que têm texto que não são executáveis. Vamos lidar também com linguagem de programação. Então vamos criar o nosso primeiro app, o nosso primeiro programinha que é executado e vai exibir alguma coisa para a gente. Dentro da comunidade de desenvolvimento, a gente tem a tradição de criar um programa chamado Hello World, que nada mais é que um programa que manda uma mensagem para o terminal, para a linha de comando, e você consegue ver isso. É a primeira forma de você
tem um programa que emite alguma informação para o mundo. Então vamos criar esse arquivo. Vamos criar um arquivo aqui no nosso VS Code. Então eu vou aqui na barra de explorador, novo arquivo, app.js, a extensão .js é a extensão do JavaScript. Vou escrever alguma coisinha aqui em JavaScript, que é só utilizar uma função que exibe algo na tela para a gente, que é a console.log. Vou escrever aqui uma mensagem para ela escrever, oi mundo, ok. E a ideia é executar esse arquivo em JavaScript. Não aparece nenhum botão para a gente aqui, porque a gente não tem nenhuma extensão que saiba executar para a gente um arquivo JavaScript. Eu vou abrir aqui o terminal, então a barra embaixo, o painel, estou lá no terminal. No terminal, eu tenho um arquivo aqui, .javascript, app.javascript, e vou aqui no terminal usar uma outra tecnologia que a gente vai instalar depois, chamada Node. O que é o Node? O Node ele é um motor que executa código JavaScript. Então, eu vou mandar aqui no Node ele executar o programa app.js e vou dar um Enter. Ele executou aqui pra gente, ó. Oi mundo. Parabéns, você acabou de escrever seu primeiro programinha em JavaScript, um Hello World. Observe que não é cômodo ficar fazendo isso, né? Ficar abrindo o terminal, ter que escrever um comando, dizer o nome do arquivo. Tá? Então a gente vai utilizar extensões que vão fazer isso aqui pra gente nos bastidores. A extensão que a gente vai utilizar, ela é chamada Run Code Run. Desculpa, eu tinha até esquecido o nome da extensão. É o Code Runner. O Code Runner vai poder, né, executar para a gente programas utilizando qualquer uma dessas linguagens de forma apropriada. Quando a gente vai instalar esse Code Runner, ele vai olhar para o nosso sistema operacional, vai ver que tem lá uma tecnologia chamada Node que está instalada e vai realizar o que a gente acabou de fazer aqui no terminal de forma automática. E o legal do Code Runner é que ele é executado para a gente com um atalho bem fácil. Então você pode mandar executar um código agora utilizando o atalho, qual é o atalho? Ctrl-Alt-N. Então a gente acabou de instalar o Code Runner. Eu estou aqui no app.js e observe que agora a gente já tem mais uma funcionalidade, ó, que é o Code Runner executar código. Que eu posso agora só clicar aqui e ele vai executar aquilo ali nos bastidores para a gente. Ele foi lá, abriu o terminal, escreveu Node, nome do arquivo, mas é muito mais cômodo agora. Então posso apertar agora no Play ou no atalho Ctrl-Alt-N e também é executado. Falta só a gente instalar, né, esse complemento, essas tecnologias complementares chamada Node. Para a gente fazer tudo bem redondinho, vamos instalar aqui o Node.js também na nossa máquina. O que é o Node? O Node ele é um software, um conjunto de aplicações que consome JavaScript, interpreta esse JavaScript e executa ele como um programa, tá bom? Então vai ser a nossa ferramenta de execução de código JavaScript. O Node, né, o nome completo dele, Node.js, ele também é um software livre. Então você dá uma googada aí, faz uma busca. Vamos aqui para o site do Node. E ele oferece aqui de cara para a gente que a gente baixe o Node.js, essa ferramenta, e a versão LTS. LTS é uma sigla normal na distribuição de software, que quer dizer software de longo suporte, né? Lateness Support, ou seja, a empresa que diz, olha, pode pegar essa versão do software e a gente vai manter a manutenção dele durante muito tempo. Então é normal que a gente baixe a versão LTS do software que a gente quer. É uma versão estável, uma versão confiável. Então, vou fazer o download aqui. Mais uma vez, né, é um executável simples. E você vai instalar aqui no avançar, 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 avançar. Não tem nenhuma complicação com relação a isso, não. E também lembrando, você pode fazer isso por linha de comando também. Se você está no Windows 10 ou 11, você ainda pode usar o winget. Install Node.js. E ele já pergunta aqui para mim se, olha, eu posso instalar e tal. E eu não vou instalar porque eu já tenho na máquina, ele não vai permitir. Mas seria só avançar, avançar, avançar. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu
a instalação do Visual Studio Code, falamos um pouquinho sobre o conceito de edit-code código-fonte, criamos um arquivo, né, estático com index.html, instalamos algumas extensões e também criamos ali a nossa primeira aplicação em JavaScript, um Hello World, e nós já temos uma ferramenta para escrever o nosso código e executá-lo utilizando o VS Code e a linguagem de programação JavaScript. Tudo isso graças ao Node.js.